nós temos a nossa palestrante, é a trabalhadora da casa, ela é professora e ela tem uma profissão muito importante, encarnada, e é, acima de tudo, mãe. Então, é uma tarefa difícil, né? Professora e mãe. Nossa querida Amandinha, sua primeira palestra, seja bem-vinda, que a espiritualidade possa conduzi-la. Vamos usar o microfone, é só apertar aqui, já está ligado. Então... Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou extremamente nervosa. Se vocês me verem tremendo, me mandem compaixão. E a gente fala bastante, mas na hora de falar assim na frente de todo mundo, né, fica difícil. Mas vamos lá. Antes de começar a palestra, eu tenho pensado nesse tema já de estudo. Há uns 2 anos que eu firmei meu estudo nesse tema, que é o nosso relacionamento conosco, né? Como que a gente se relaciona conosco. E essa inspiração veio de eu lendo o Evangelho, estudando o Evangelho. Eu comecei a ler com atenção aquela frase, né? Que tem no Evangelho, que é o maior mandamento, que está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E eu fiquei analisando muito tempo essa frase, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E no meu entendimento, a gente tinha que amar mais ao próximo. Mas quando eu li essa frase com atenção, eu pensei, opa, tem alguma coisa errada aí. Como que eu vou amar um ao outro se eu não me amo? E a partir disso eu comecei a buscar estudos no espiritismo, na psicologia, para compreender como que a gente pode desenvolver esse auto-amor e através desse auto-amor a gente poder amar o nosso próximo, seja esse próximo dos nossos familiares, dos nossos amigos e até mesmo os estranhos, que também fazem parte da nossa família cósmica. Né? E aí, para começar a palestra hoje, tem um livro que é um livro espiritualista, não é espírita, mas tem um fragmento nesse livro que chamou muito a minha atenção, que chama Um Retorno ao Amor, né? Que é da Marianne Williamson, o nome da escritora, que alguém já conhece. E fica até uma dica de documentário que chama O Efeito Sombra, que é um documentário que ele fala sobre a nossa sombra, sobre o nosso inconsciente, como ele age na nossa vida e como a gente precisa olhar para esse aspecto da nossa psique para a gente poder agir em conformidade com o todo. Porque muitas vezes a gente tem hábitos inconscientes que a gente nem sabe, a gente tem tendências que a gente nem percebe. Impulsos, né? A psicanálise chama de pulsões. E nesse documentário tem esse texto que eu gostaria de começar lendo ele pra gente hoje. O nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos a permissão aos outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. É esse texto que eu gostaria de começar hoje, para a gente questionar sobre isso. E aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos o que Kardec nos trouxe sobre isso, né? Sobre o amor próprio. Porque o amor próprio ele tem dois polos. A vaidade, né? Que é a gente se achar a estrela do universo. E tem a autoestima, né? Que é você reconhecer as suas deficiências e as suas potências e através disso você equilibrar. Que precisa de luz e a escuridão que a gente precisa enxergar. A gente desde criança é educado a esconder a nossa escuridão, né? Por exemplo, quando uma criança está chorando, muitos de nós já ouviu ou já falou: engole o choro, é feio chorar.
Então a gente cresce com esse estigma de que é feio chorar, de que é feio você mostrar uma emoção que é negativa para a sociedade, né? Muitas vezes também a gente está com raiva e a gente engole essa raiva e a gente implode por dentro. Por isso que existem tantas doenças somatizadas, né? São os sentimentos negativos, né? Que a gente aprendeu que são negativos, que a gente não aprendeu a educá-los. Porque os sentimentos, eles servem para educá-los. Quando eu comecei a estudar educação, isso ficou muito nítido, assim, com as crianças. Que as crianças, elas simplesmente são, elas simplesmente mostram o que elas são. E cabe ao adulto direcionar essas emoções ou o adulto reprimir. E a partir disso eu percebi que em vários momentos eu reprimia, não só o meu filho, né, que começou a ser a maior escola, mas as crianças, e eu comecei a me questionar nessa prática, né? Se eu estou reprimindo essa criança, eu estou reprimindo a humanidade que ela tem. E a partir do momento que eu reprimo a humanidade, eu reprimo o ser, que é a totalidade. E através disso, eu comecei a refletir, comecei a estudar, de que a gente foi acostumado a todas as coisas negativas que a gente tem, a gente põe para debaixo do tapete. Vai escondendo, a gente vai se escondendo, a gente vai se escondendo. E são máscaras que a gente cria para sobreviver na sociedade. E através disso, né, a gente forma o nosso ego. A criança, né, quando ela nasce, ela não tem o ego formado, ela começa a formar esse ego principalmente nos 7 primeiros anos. E aí a criança também, segundo Freud, né, que é o pai da psicanálise, até os 5 anos a criança está formando o inconsciente dela. Então todas aquelas impressões do ambiente, a criança está ali absorvendo e colocando para dentro dela. Então se a criança tem um mau hábito, um comportamento, não engole esse choro, fazer isso é feio. E a gente vai ensinando as crianças assim, né? E isso vai indo para o inconsciente delas, vai se recalcando, como a psicanálise diz. Só que a nossa vida, ela foi feita para ser uma expressão do divino, né? Uma expressão verdadeira. Ninguém foge de si mesmo. Então a gente cresce, vira pessoas adultas, e essas coisas que a gente aprendeu na infância, que não eram saudáveis, que não podiam mostrar, elas estão lá no nosso inconsciente, elas precisam dar vazão, elas precisam sair. Então, por exemplo, assim, vou dar exemplo de uma compulsão alimentar. Uma compulsão alimentar, ela vem de um ato inconsciente. Ninguém é compulsivo alimentar de forma consciente. Ah, hoje eu vou comer uma barra de chocolate porque faz bem para a saúde. Ninguém sem consciência vai fazer isso. Não vai fazer, porque sabe que não é legal. Ou bebida, ou qualquer outra substância ilícita. Ninguém faz isso em estado de consciência. Pode ser que o primeiro ato seja consciente. Eu quero experimentar, eu vou comer isso aqui tudo. Mas os outros atos, eles vêm da inconsciência, porque é uma pulsão do inconsciente. Então, enquanto a gente não olhar para as nossas sombras, a gente não vai curar aquilo que precisa ser curado na nossa vida. Quando a gente começa a perceber que a gente tem sombras, que a gente tem um inconsciente que está cheio de pulsões, aí você percebe que sem o amor você não vai dar conta. Porque muitas vezes você vai ter que enxergar partes suas que você foi educado a esconder, a esquecer, a abandonar. Então, vamos supor assim, uma criança que gosta de comer, e aí os adultos percebem que ela gosta de comer. Já começa a falar, não come muito que você vai ficar gordo, não come muito que vai dar para a saúde. E fica pegando no pé dessa criança. Essa criança, ela tem vontade de comer, só que ela está escutando que ela não pode. Então ela vai absorvendo aquilo de que ela não pode, até que vai chegar um ponto que isso vai chegar num nível subconsciente, ela vai fazer isso adulta sem ela perceber. Porque ela tem que dar vazão àquela atitude que ela tinha. Então quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, né, de amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente precisa olhar para essas partes nossas que estão obscurecidas no nosso inconsciente. A gente precisa olhar para isso. Não adianta a gente querer se conectar com a nossa essência divina se a gente não se conectar também com as nossas sombras, com as partes nossas que a gente não gosta. Eu acredito aqui que todo mundo tem uma parte em si que não gosta. Quem tem? Levanta a mão. Fala, meu Deus, eu odeio isso que eu tenho. Todos nós, gente. Todos nós temos uma parte na gente que a gente odeia, que a gente repugna. Mas enquanto a gente não fizer as pazes com essa parte nossa sombria, a gente não vai conseguir ser feliz. Porque essa sombra nossa, ela precisa do nosso acolhimento, ela precisa do nosso amor. Então, quando Jesus nos falou, amarás teu próximo como a ti mesmo, ele também nos convidou para que nós nos amássemos. E não é a gente se amar de se olhar no espelho e falar, nossa, você está bonito hoje. Isso aí também faz parte, né? Mas é se amar genuinamente, de você enxergar, nossa, eu tenho tanto defeito, meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu me esforço para gostar de mim mesmo assim. E nesse processo todo, eu comecei a perceber que eu estava projetando muita sombra minha no meu filho. Muitas sombras assim. E chegou uma hora que eu
eu agia com ele de forma inconsciente, ou gritava com ele, ou sacolejava ele, ou era uma mãe assim, que, meu Deus do céu, que mãe é essa? Ainda mais professora, né? Fazendo isso com o próprio filho. Eu comecei a me culpar muito, assim, senti uma culpa horrorosa. Só que chegou uma hora que estava insuportável conviver com aquela culpa. Eu sentei e falei, Deus, eu não aguento mais, eu não quero viver desse jeito. E eu, como espírita, não posso querer morrer, né? Não posso também pensar em suicídio, não dá. Falei, mas eu sei que eu não posso pensar em suicídio, mas eu também não posso viver como eu estou, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E aí, de certa forma, através dessa oração, essa conversa genuína que eu tive com Deus, ele me inspirou a buscar ferramentas para que eu pudesse olhar para esse lado meu inconsciente. E foi através desse caminho para o inconsciente que eu comecei a descobrir que dentro, a psicanálise fala, principalmente o Jung, né, que também foi discípulo do Freud, depois ele se tornou um super psicanalista também, ele chama esse aspecto de criança interior. Todos nós temos uma criança interior dentro da gente, que é um fragmento da nossa psique que vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Aquela criança que a gente foi dos 0 aos 7 anos, ela existe dentro da nossa cabeça. Então, se for uma criança que foi muito reprimida, ou se for uma criança que foi muito mimada, que os pais não davam limites, aquela pessoa de adulto que quer tudo para ele, tem uns adultos que você fala, esse adulto tem 5 anos de idade. Não tem. É porque a criança interior dele, ele tem uma criança interior ali. Só que a gente não sabe que a gente tem isso dentro da gente, porque não existe uma educação fora das universidades de psicologia que ensine sobre isso. E a gente muitas vezes também não acolhe essa criança interior, porque essa criança interior, ela cresceu escutando que ela é errada, que ela é um problema, que ela é mal educada, que ela é desobediente, que ela é isso, que ela é aquilo. Então, a gente reprime essa parte nossa, que é inadequada, né, pela sociedade. E olha, eu dizendo isso aqui, não quer dizer que eu estou julgando nossos pais, porque os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. Nossos pais, eles fizeram tudo que a gente precisava para que a gente se tornasse o adulto que a gente é. Nesse processo também de amar a si mesmo, a gente precisa olhar para os nossos ancestrais com muita gratidão. Independente de como eles foram. Independente se foram ausentes, se foram austeros demais, se foram violentos, se foram permissivos. Tem muita gente eu tenho muitas amigas que falam, nossa, meu pai e minha mãe deixavam eu fazer tudo, eu não tinha limite em casa. Isso também é uma falha na educação. A gente pensa, quando é adolescente, o sonho é ter um pai que deixe fazer tudo, né? Mas isso na educação também não é saudável, você ser permissivo demais. Então, independente de como foi os nossos pais, eles foram perfeitos para a gente ser o que a gente é. E a partir do que a gente é, a gente poder buscar a nossa cura. E quando você começa a perceber que você tem dentro de você uma criança interior, que está ali pulsando, os desejos dela, com as pulsões que ela tem, né? O Freud chama essas pulsões os desejos, ela está lá, infernizando sua cabeça. E você não sabe que você tem isso, porque o inconsciente, ele não age de forma consciente, né? Atos inconscientes a gente tem sem perceber, e todo mundo tem, né? Atos inconscientes, isso aí faz parte da vida. Que nem, por exemplo, você está fazendo academia, está lá super buscando a sua cura pela saúde, alimentação, e aí de noite dá uma vontade de comer um chocolatão. É o seu inconsciente, é uma pulsão do seu inconsciente. E aí você precisa se questionar, por que eu tenho isso? Ou uma pulsão, por exemplo, do cigarro. Né? Fala a minha mãe, ela fuma há muitos e muitos anos, ela já parou de fumar várias vezes, e ela sempre volta. E aí eu observando, falei, mãe, questiona pra você por que eu preciso do cigarro. Não endemoniza que você fuma, não moraliza isso. Não se culpa, não se chicoteia. Eu fumo, eu sou horrível, eu não me amo. Ela às vezes fala isso, fala, mãe. Depois desses estudos de psicologia, eu falei, mãe, olha pra isso sem moralidade. Tá, eu sou viciada em cigarro. Beleza. Sem achar que é certo ou errado. Não vamos entrar nessa questão do certo e do errado, porque certo e errado ele não ajuda em nada na nossa autoeducação. Tá, eu fumo cigarro. E se questiona por que eu fumo cigarro. Qual é o impulso meu do inconsciente? O que aconteceu comigo que me dá vontade de fumar? O que a psicanálise diz que geralmente pessoas que têm hábito de fumar é porque sofreu um trauma, na fase oral, né? Que é quando a criança de 0 a 2 anos põe tudo na boca. Então geralmente a psicanálise não significa que eu tive um trauma na infância, então eu fumo. Né? A psicanálise não trabalha com essa relação, mas são teorias. Então, será que lá na minha infância, né, teve alguma ausência? Ou a minha mãe me desmamou antes do tempo ideal? Ou será que eu chupei muita chupeta? Que ausência que eu tive? É ter esse olhar sincero pra gente. Né? Por exemplo, assim, eu sempre tive uma necessidade de aprovação muito grande. Muito, assim, muito. Eu fazia de tudo para agradar todo mundo. E só me feria, né? Porque quem vive assim vai se frustrar. Porque
você não agrada todo mundo. E eu comecei a perceber que isso estava destoado. Falei, não faz sentido eu viver querendo agradar todo mundo. Eu comecei a buscar, né, o espiritismo, terapia. E o meu pai, quando a minha mãe engravidou, ele seguiu o caminho dele sem a gente. Ele optou seguir a vida dele. Então eu tive esse trauma na infância, o trauma do abandono. Então eu estava buscando, projetando esse abandono meu em todas as pessoas que eu me relacionava. Então inconscientemente, não fazia isso que eu queria. Eu não ia olhar para uma pessoa e falar, quer ser meu pai? Não, era inconsciente. Inconsciente, eu olhava para aquela pessoa e eu pensava, nossa, olha alguém aí para mim. E quando eu tive esse gatilho, esse insight, falei, caramba, meu Deus do céu, eu estou projetando nas pessoas o pai que eu não tive. Foi aí que eu comecei a perceber que eu não tinha necessidade de agradar todo mundo, até porque não é nossa função essa aqui na Terra. Nossa função aqui é a gente se cuidar, se curar, as ferramentas que a gente tem. Né? Quando eu comecei a estudar essas questões do inconsciente, eu encontrei muitas histórias, né? Muitas histórias de pessoas assim. Por exemplo, tem um centro em São Paulo que é um centro católico, que ele abriga moradores de rua, pessoas que têm dependência química, né? Que estão em estado de vulnerabilidade social, psicológica e emocional. E os trabalhos que eles fazem lá é de arte-terapia, para ajudar esses adictos, pessoas, né, que têm problema com dependência química, que estão em situação de vulnerabilidade, poderem, através da arte-terapia, entrar em conexão com a criança interior ferida que elas têm, para que elas possam se reabilitarem. Então é um processo de você olhar para dentro. Quando aqui eu fui pesquisar no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, na questão 919, né, o Kardec perguntou qual o meio mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal. Kardec questionou e a resposta veio. Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente quer melhorar a nossa vida, a gente precisa olhar para dentro. Não tem como a gente se melhorar sem a gente se olhar para dentro. Mas não é a gente se olhar para dentro com julgamento, não é a gente se olhar para dentro se machucando, é a gente olhar para dentro com amor. É pensar, tá, é difícil às vezes se amar, gente. A gente acha que a gente se ama, mas às vezes é uma utopia isso, a gente está aprendendo a se amar. Porque se nós nos amássemos de verdade, a gente não fazia tanta maldade na vida como a gente faz. Inconscientes feridos causam feridas nas pessoas. Quando você vê uma pessoa fazendo crimes bárbaros, olhe para aquela pessoa e pense assim, ela deve ter tido uma infância difícil, uma vida difícil. Uma pessoa que teve uma vida feliz, que foi amada, que foi querida, não estaria fazendo isso. Ah, mas ela nasceu numa casa rica, ela tinha condições financeiras. Não caia nessa ilusão. Uma grande amiga minha nasceu em São Paulo, a mãe dela milionária, ela ia para a escola tinha motorista que levava e buscava ela. Ela falou assim, Amanda, eu vivia numa riqueza, mas a minha vida era um inferno. A minha mãe era bipolar. Eu cresci assistindo as cenas mais horríveis que uma pessoa com bipolaridade pode fazer. Por exemplo, uma menina que estudou em um dos colégios mais caros de São Paulo, que é o Rudolf Steiner, que tinha todas as regalias, cresceu num ambiente totalmente hostil. Então a questão não é a gente olhar para esse aspecto financeiro, é olhar para o amor mesmo. Então, quando a gente vê uma pessoa que está fazendo coisas horríveis na vida, que você quer julgar, olha para essa pessoa e pensa assim, eu acho que essa pessoa não recebeu o amor que ela merecia. Toda criança, quando chega no mundo, merece amor, merece carinho, merece afeto, merece respeito. As pessoas merecem se sentir aceitas. A gente que é adulto, a gente quer ser aceito. Às vezes eu vejo, né, às vezes as crianças fazem umas coisas, o adulto fala, ela quer chamar atenção. Eu fico pensando, o adulto também faz de tudo para chamar atenção. Não tá, né? Entra nessa de que a criança quer chamar atenção. É claro que ela quer chamar atenção, ela é um ser humano. Ela quer se sentir inclusa na sociedade. Nós, diferente dos outros animais, o ser humano, né, no desenvolvimento dele, ele precisa do amor, do colo. Um recém-nascido que não recebe colo morre. Em São Paulo, no Brasil inteiro, tem instituições médicas que filhos de mulheres que tiveram dependência química na gravidez, de mulheres que usaram crack, são chamados voluntários para dar colo para esses bebês poderem sobreviver. Então, a gente é grande, mas tem uma criança dentro da gente que também quer ser aceita. Quando a gente não aceitar essa criança, não olhar para essa criança com carinho, com amor, a gente vai continuar fazendo coisas da nossa vida que não são saudáveis. E volto a dizer, quando eu comecei a perceber que eu projetava as sombras do meu filho, quando eu começava a gritar com ele, chegou uma hora que, buscando tanto, pedindo tanto ajuda para Deus, eu falei, nossa, eu estou fazendo com o Francisco o que fizeram comigo na infância. Só que diferente dos meus pais, da minha família, eles não tinham conhecimento, eles não tinham acesso ao tanto de coisa legal que a gente tem hoje, né? Eles não tinham acesso mesmo. Nas gerações passadas
Não tinha essa... Você entra no Instagram e você coloca assim, educação positiva, você vai achar milhões de coisas. Psicanálise, milhões de coisas. Nossos ancestrais não tiveram essa mobilidade, né? Essa possibilidade que a gente tem hoje. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava reproduzindo atos inconscientes, comecei a pensar, eu tenho que conhecer a mim mesma. E aí eu precisei olhar para dentro. E todo dia a gente precisa fazer esse exercício, gente. Pelo menos antes de dormir, seja 5 minutinhos. Tira um tempo para você. Fala assim para si mesmo. Agora esse tempo é para mim. Eu vou olhar para dentro. Vou encontrar o que precisa de atenção. Possa ser que você encontre coisas muito bonitas. E pode ser que você encontre coisas feias também. Acolha as coisas feias. Não julgue as coisas feias. Ah, mas eu sou uma pessoa horrível. Não, você não é. Você criou hábitos horríveis para sobreviver na sociedade. A gente cria hábitos para sobreviver. O nosso ego, ele é a coisa mais linda do mundo. Às vezes a gente fala mal do ego, né? Mas o ego, ele é o ser humano. O ser humano, ele faz de tudo para se manter vivo na Terra. Então, o que o Freud diz, que até mesmo aquela pessoa mais destrutiva que você encontra na rua, o ego dela está fazendo de tudo para mantê-la viva. É a melhor coisa que aquela pessoa está fazendo. Às vezes você vê a pessoa no estado de calamidade, pelo que a psicanálise diz, tenha consciência de que ela está fazendo o melhor que ela pode para se manter viva. Porque as pulsões inconscientes que ela tem são tão gigantes que deixa essa pessoa atordoada e ela, não tendo entendimento de si mesma, ela age daquela forma. Então o nosso ego, ele vai fazer de tudo para manter a gente vivo. Só que o ego, ele vai criar sobrevivência. Então, por exemplo, assim, às vezes você escuta uma coisa, se você é muito reativo, né, que é aquela pessoa que qualquer coisa ela já responde, é porque o seu ego, ele criou esse mecanismo para sobreviver. Precisou ser reativo para sobreviver. E não é errado. Aqui a gente não está falando de certo ou errado, a gente está falando da realidade. E essa é a realidade do ser humano. Né? Muito tempo a gente aprendeu, através das religiões, de que é certo e errado isso e aquilo. Mas a partir do momento que você olha que você é um ser humano, que você tem diversas questões para analisar na sua vida, e além de ser humano, você é um ser espiritual que traz diversas questões de vidas passadas, você começa a pegar mais leve consigo mesmo. Porque não é tão simples assim. A gente não está lidando só com esta vida, a gente está lidando também com informações de vidas passadas, que querendo ou não também influenciam o nosso modo de viver de hoje. Né? Então, quanto mais amor e gentileza a gente tiver conosco, mais fácil vai ser a gente amar as outras pessoas. Porque uma pessoa que se ama, e não é se amar no sentido da vaidade, né, do egoísmo, é se amar no sentido de saber que você é um ser em evolução e que hora ou outra você vai falhar, mas está tudo bem, você pode se reerguer e fazer diferente, você passa a olhar o outro assim. Você não vai querer mais ficar brigando no trânsito, você não vai querer mais ficar brigando com seu filho, você não vai querer mais ficar brigando com a sua esposa, porque você vai olhar e você vai perceber que aquela pessoa também tem as mesmas questões emocionais que você. É um processo muito bonito, mas não é fácil, não é da noite para o dia. É uma coisa que a gente vai ter que fazer às vezes a vida inteira. A vida inteira a gente vai estar nessa luta de aprender a se amar para poder aprender a amar o próximo. Não existe eu amo você se você não se ama. Muitas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos. E aqui é longe de falar de certo ou de errado, mas por projeções do nosso inconsciente. Né? A gente está projetando isso no outro. Então, quando a gente começa a olhar para esse aspecto da nossa psique, de que eu preciso me amar primeiro, eu preciso gostar de mim, eu preciso me cuidar, assim a gente vai entrar em relações mais saudáveis, a gente vai ter relações mais saudáveis. Agora, a partir do momento que a gente acha que só quem vai trazer a nossa felicidade é o outro, que quem tem que amar a gente é a nossa mãe, é o nosso pai, é o meu companheiro, a gente vai viver infeliz. Porque a gente precisa se nutrir do nosso amor para a gente nutrir o mundo com amor. E aí, nesse livro dos Espíritos, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, Kardec questionou qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Aí os Espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros maldição. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para a partir desse ponto de vista executar as ordens de Deus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Aí Kardec fez um comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem nessa mesma ação um meio de progredir
e de aproximar-se dele, de Deus, né? É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então, para a gente se conectar com Deus, a gente precisa se amar, a gente precisa cuidar do nosso interior, a gente precisa conhecer a nós mesmos, a gente precisa olhar para os nossos aspectos sombrios, para os nossos aspectos negativos, com humildade, né? Com arrogância ou com culpa, porque a culpa também é um sentimento muito inútil, gente. Sentir culpa faz parte, né? Existe, mas ficar na culpa é a pior bobagem que o espírito faz, porque ao invés de ele evoluir, ele estaciona. Deus não quer que a gente estacione, Deus quer que a gente progrida. Então a gente pode, na nossa oração, falar: Deus, me ensina a me amar, me ensina a gostar de mim como eu sou, me ensina a gostar do meu corpo como ele é, do meu cabelo como ele é, me ensina a fazer as pazes com os aspectos sombrios da minha personalidade, para assim eu poder adentrar o todo. Deus é união, é conexão. A gente criou essa dualidade de bem e mal, mas as pessoas más também são filhos de Deus. Deus também ama as pessoas más. A partir do momento que a gente cria a dualidade, os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, a gente exclui a criação. A criação é a união, é a conexão, é o cosmos. Então a gente precisa também olhar para esse aspecto da nossa vida. A gente precisa unir a nossa parte escura com a nossa parte branca, né, com a nossa parte de luz, numa conexão para a gente poder adentrar a conexão do divino dentro de nós. E Deus precisa que a gente esteja bem. A gente precisa se enxergar como seres ativos e criativos, né? Jesus falou: sois deuses. Enquanto a gente não reconhecer a nossa capacidade de criar, de amar e de evoluir, e a gente continuar reproduzindo padrões inconscientes, sem nenhuma percepção de si mesmo, a gente está infelizmente fadado à infelicidade. E eu tenho certeza que Deus não fez a gente para a infelicidade, Deus fez a gente para ser feliz. Né? Parece meio utópico, mas não é. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para aprender a amar, para aprender a ser amado. A gente aprender, essas coisas estão aí para a gente desenvolver. E que a gente possa, né, no nosso dia a dia, reconhecer todos nós, os seres divinos que nós somos. Todos nós. Até aquela pessoa que você menos gosta, que você pensa que aquela pessoa é a pior de todas. Não, ela é um ser divino também. Porque ela é filha de Deus. Nós somos centelhas divinas. E nossa tarefa aqui na Terra é se conectar às nossas partes. A gente viveu muitos e muitos anos na nossa evolução espiritual desassociada. Agora é hora da gente associar, da gente se unir. E só podemos fazer isso através do amor. Eu gostaria agora, vou apagar a luz, eu gostaria de pedir que todos vocês fechassem os olhos. Quem tiver com as pernas descruzadas, descruzem-nas. As mãos também coloquem em cima do joelho. Quem puder desencostar da cadeira, manter uma postura ereta. E eu gostaria de todos fechassem os olhos e se nutrissem, né, dessas palavras do Emmanuel, que ele psicografou no livro Astronautas do Além, né, pelo Chico Xavier, que fala assim, ó: ânimo, mais persistência, mais otimismo, mais altruísmo, mais coragem, mais alegria, mais conteúdo edificante, mais encantos, mais perdão, mais paciência, mais disciplina, mais estudo. Tudo isso soma-se ao amor próprio. Por que o amor próprio? Ora, do que adianta seguir em frente sem se amar? Amar o seu Cristo interno, ou seja, a sua essência. Seguir confiante em propiciar a si o bem tão glorioso que Deus, nosso Divino Pai, exerce sobre todos nós diariamente. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Não dê ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorde que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não te menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura
o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não se voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ame sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Segue sem apego e assim vencerás. Gostaria também que continuassem de olhos fechados. Eu vou colocar uma música. Prestem atenção na letra dessa música. Reconheçam o ser divino que vocês são. Independente das sombras e das luzes que vocês têm, Deus, o Pai Maior, vê a beleza que existe na alma de cada um de vocês. Às vezes a gente desacredita da nossa própria capacidade, o mundo desacredita, mas Deus não desacredita de nós. Ele está sempre confiando na gente, Ele está sempre acreditando na gente. Então, quando o peso do mundo estiver muito pesado sobre os seus ombros, senta no chão, respira, conversa com Deus. A gente, hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da humanidade, a gente não precisa mais de confessionários. A gente pode se confessar para Deus diretamente. Não existe mais intermediários entre nós e Deus. Depende da gente ter humildade de reconhecer os aspectos da nossa vida que não estão consonantes com o que a gente acredita e a gente ir com muita fé e consciência buscar a nossa cura. E a gente só vai encontrar a nossa cura quando a gente for humilde e sincero o suficiente para reconhecer que a gente precisa de Deus na nossa vida. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Guardem esse lema no coração de vocês. Lembrem-se que há 2 relacionamentos na nossa vida que a gente precisa manter sempre saudável. O primeiro relacionamento é com Deus. A gente precisa estar em paz com Deus. Deus está sempre em paz conosco. É nós que guerreamos com Ele. Então busquemos esse equilíbrio de estarmos em paz com Deus. E através dessa conexão com Ele, busquemos o nosso equilíbrio conosco. A gente só vai conseguir amar e ser feliz quando a gente aprender a amar nós mesmos. E através desse amor a gente vai poder transbordar. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente brilhe. Deus não nos fez para ficar sendo lagarta. Ele nos fez para ser borboletas. Observem a natureza. Ela nos ensina sobre evolução. Agora eu vou soltar a música e que vocês continuem dentro de si. Sintam o que existe dentro de vocês. Sem medo, com coragem e com fé. Agora vai ser o momento do passe, irmãos. Minha canção é de amor, eu canto pro divino ser, o divino que vemos e o que não vemos, o divino em você. Minha alegria é o presente de estar, o que é para sempre.
canção é de amor. Eu canto pro divino ser, o divino que vemos e o que não vemos, o divino em você. Minha alegria é o presente de estar. O que é para sempre aqui nesse instante é o meu caminhar. Minha prece é cantada, meu amor gargalhada. Eu sou feliz por rezar junto com meus irmãos, eu sou só gratidão. Vamos nos dar as mãos, o pensamento elevar, escutar o coração, só ele vai nos dizer um caminho a percorrer, confiar e entregar. Te joga, confia na imensa alegria que é ser você. Te joga, mergulha na imensa alegria, o divino é você. Irmãos, mantenham-se em estado de presença, em conexão com o divino que existe em cada um de vocês. Sabemos que lá fora, muitas vezes, a luta é muito dura e intensa. Mas Deus, nosso Pai, que é todo poder, bondade e justiça, não coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não possamos carregar. Seja qual for a batalha que estejamos vivendo lá fora, sigamos confiantes e firmes de que Deus está conosco, que venceremos. Precisamos acreditar na nossa capacidade, porque assim viveremos a nossa vida com mais propriedade. A nossa vida é um dom sagrado que está nas nossas mãos. Através da nossa humildade, da nossa consciência, da nossa busca, podemos viver esse dom divino com todo o amor que ela merece. A vida não nos deve nada, nós devemos a ela. Somos seres espirituais numa experiência humana. Devemos, cada dia, cada momento, buscar a nossa melhora. Muitas vezes vamos ter a impressão de que andamos 7 passos à frente e retrocedemos 4. Mas esse é o caminho da evolução. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Sem apressar as coisas, sem acelerar as coisas. Deus está em nós. Sempre que precisarmos, podemos pedir sua ajuda. Nos conectarmos com essa fonte de amor. Todos nós temos anjos guardiões que estão conosco nesta jornada. A gente só precisa confiar. A gente só precisa acreditar. Naqueles dias de muito desespero e de muito sofrimento, senta com calma, com tranquilidade. Respira profundo. Pede ajuda do alto. Acolhe as tuas dores com amor e gentileza que elas precisam. Acolhe os teus sentimentos como ele precisa. E busca, através desse acolhimento e desse amor, acolher os seus irmãos, que também precisam de amor e carinho. Se nos conectarmos através do amor, nos fortaleceremos, porque o amor é a cura. Mantenhamos os nossos pensamentos elevados. E se em algum momento nossos pensamentos começarem a decair, tenhamos fé e firmeza de recomeçar. A vida não é sobre um começo e sobre um fim. A vida é sobre um eterno recomeço.
Nascemos, morremos e renascemos. Tal é a lei divina. Busquemos a nossa ascensão com humildade. Que tenhamos consciência de que não somos vítimas. Somos guerreiros e guerreiras em uma experiência. Que venceremos se tivermos fé. Se nos conectarmos com o divino que está dentro da gente. Se soubermos reconhecer a grandiosidade que a gente é. E que os nossos irmãos também são. Pois somos todos seres divinos, filhos de Deus. Que Jesus ilumine as nossas caminhadas sobre este planeta. Que Jesus nos dê força, pois Ele é o nosso mestre maior. É o nosso irmão mais velho que nos guia nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça.